Que bom nós estarmos aqui mais uma noite para exaltar e glorificar a esse Deus, para podermos juntos provarmos do seu amor. Amém? Quem aqui nessa noite quer provar do amor de Deus? Amém? Quem aqui nessa noite quer provar do amor de Deus? Amém? Que esse amor de Deus preencha esse lugar, preencha cada espaço da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Samuel, abaixa o microfone um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Está ótimo. Irmãos, aprove ao Senhor. Compartilhei esses dias com o pastor Giliardi o que uma interrogação na nossa mente, o que a gente podia e o que a gente devia compartilhar com a igreja, né, num momento como esse, que é o final de ano, né? E aprove ao Senhor, através até da própria mensagem do pastor Giliardi na semana passada, que o Senhor nos conduzisse por um tempo de uma meditação nos livros de sabedoria que nós encontramos na palavra do Senhor. E por isso esse é o nosso intuito, pelo menos até o final do ano, início do ano que vem, nós sempre meditarmos um pouco nas palavras de sabedoria que nós encontramos, por exemplo, no livro de Eclesiastes, que o pastor Giliardi pregou no domingo passado, que nós encontramos no livro de Provérbios e assim por diante. E nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros versos de Provérbios, que ensinamentos, que orientações, que reflexões Salomão compartilha conosco através desse livro tão rico, desse livro tão precioso. Amém? E eu gostaria que você abrisse então a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Provérbios 1, verso 1. Eu sei que o dia está quente, a gente se movimenta muito, fica mais suado, mas se você puder, em reverência à palavra do Senhor, fique de pé. E vamos falar com o Senhor, ler a palavra e falarmos com o Senhor. Diz assim então o texto: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas ditas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas a insensatez desprezam a sabedoria e a disciplina. Feche os teus olhos. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, diante da tua palavra, da tua glória, da tua presença já manifesta, Senhor, no nosso meio. Esse culto é para ti, somente para ti, Senhor. Então, ó Deus, recebe a nossa vida, Senhor, recebe o nosso coração, que possamos nessa noite mesmo entregar diante do Senhor todo o nosso eu, nossos desejos, nossos anseios, Senhor,
e vislumbrarmos, contemplarmos, Senhor, a Tua glória, através da Tua palavra, através, Senhor, do Teu imenso amor, através, Senhor, do Teu Espírito. Por isso, Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, passeie, ande, flua, Senhor, ministre, que o Teu Espírito fique à vontade no nosso meio, que o Teu Espírito, Senhor, nos preencha, que o Teu Espírito, Senhor, nos corrija, que o Teu Espírito, Senhor, faça, ó Deus, transbordar a Tua vontade em nós, nos leve mesmo ao arrependimento, nos leve mesmo, Senhor, à consciência, mas também nos leve, Senhor, ao lugar de amor, ao lugar de encontro contigo, ao lugar de consolo, Senhor, a um lugar, ó Deus, aonde possamos ter esperança em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. É muito bom a gente ver, irmãos, as pessoas que há um tempo a gente não vê, glória a Deus por isso, pessoas que decidiram estar aqui nessa noite. E sabe, irmãos, quando a gente debruça num texto como esse, quando a gente vê um texto como esse, e a gente começa a perceber a grandeza de Deus manifesta através da vida do ser humano. É interessante que Salomão, todos nós sabemos, Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus o deu sabedoria. E Salomão, seguindo a história, ele descreveu, ou ele narrou, ou ele dissertou mais de 3.000 provérbios. Mais de 3.000 provérbios. E provérbios é interessante porque não é somente provérbios ditos de Salomão. Existem outros autores também ao longo do livro, nós vamos estar vendo, como Agur, por exemplo, que redige outros provérbios aqui no livro, nesse livro de provérbios. Irmãos, provérbios nada mais é do que exatamente essa reflexão. Provérbios nada mais é, não é simplesmente, não é conselho. Provérbios não é conselho, mas provérbios é exatamente essa troca de experiência do ser humano com o ser humano. É a troca de experiência de alguém que já passou por algumas coisas na vida. É a troca de experiência por alguém que já foi calejado. E apresenta, através da palavra do Senhor, da sabedoria do Senhor que vem dele, que Ele é o dono de toda a sabedoria, Ele compartilha isso conosco, irmãos. E por isso, o livro de Provérbios, ele tem esse peso, por isso o livro de Provérbios, ele tem essa característica, irmãos, que nos faz refletir sobre a nossa história, que nos faz refletir aonde nós estamos, que nos faz refletir para onde nós estamos indo, que nos faz refletir sobre os erros do passado e que eles não podem se repetir de agora em diante. E por isso eu te faço uma pergunta: quantos que estão aqui nessa noite e se arrependem de erros no passado? Quantos que não estão aqui nessa noite, que já chegaram à seguinte conclusão: eu não tenho mais condições nem de gerir a minha própria vida, nem de decidir pela minha própria vida. De fato, eu preciso ser guiado, orientado, apontado pelo Espírito Santo de Deus. Então talvez você está aqui nessa noite, cansado de bater cabeça, cansada de se esforçar tanto e não conseguir ir adiante. Por isso, é muito interessante que esses versículos que nós lemos, eu te peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, esses versículos que nós lemos, ele já aponta diretamente para isso, irmãos. Ele já aponta para as falhas que nós, como ser humano, já temos. Ele aponta para a necessidade da sabedoria, ele aponta para a necessidade da disciplina, ele aponta para a necessidade do entendimento, irmãos. E quando nós falamos em entendimento, não é simplesmente uma questão de informação.
Quando nós falamos de entendimento, é conhecimento, de fato, é conhecimento que eu digo aplicado, ou seja, informação, irmãos. Muita gente tem muitas informações, mas pouca gente. Tiago fala sobre isso. O que adianta eu conhecer a Bíblia toda se eu não a pratico? O conhecimento, ele tem o seu valor, mas a importância maior é a prática. Então, o livro Provérbios já começa a nos trazer essa informação, a viver com disciplina e sensatez. O que é sensatez, irmãos? Equilíbrio. Quantos de nós não precisamos exatamente viver em equilíbrio? Viver de forma centrada, de forma racional. No versículo 3 ele diz: fazendo o que é justo. E você pode se dizer assim, mas nós somos imperfeitos. Mas a justiça de Jesus está sobre nós, a palavra de Jesus está diante de nós, Ele é o verbo vivo. Então quanto mais eu me relaciono com Jesus, a minha vida é transformada. Quanto mais eu estou perto de Jesus, a minha vida vai se tornar diferente, a sabedoria dele vai me inundar, o equilíbrio de Cristo vai me inundar, o amor de Cristo vai me inundar. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Ajudarão a dar prudência. Quantas decisões que nós tomamos abruptas, repentinas, na base da emoção. Quantas decisões tomamos baseados na inexperiência, irmãos. E aí vem a consequência, decisões que tomamos ao longo da nossa vida. E essa semana eu falava com o Zé Maria, irmão, a gente precisa entender, nós precisamos entender que há coisas que Deus permite na nossa vida, sim, para o crescimento, para a edificação, para a transformação, para a maturidade. Mas há coisas que acontecem na nossa vida e precisamos assumir isso, é consequência das nossas decisões, consequência das nossas atitudes, consequência da forma como lidamos no nosso dia, consequência dos nossos hábitos, e isso a palavra de Deus nos revela. Ele fala que o conhecimento traz o bom senso aos jovens. E quantos aqui são jovens? Eu sou menino, irmãos, tanto que eu tenho que aprender. A jovialidade não pela idade, mas exatamente pela inexperiência. Pela inexperiência. Apesar de muitas pessoas que estão aqui terem já muita coisa vivido na sua história, como tia Hilta, tia Mary, Zé Maria, Gilmara e todos os outros irmãos que estão aqui, irmãos, porque muitas das vezes não está relacionado simplesmente à idade, mas está relacionado exatamente à história. E no verso 7, irmãos, no verso 7, Salomão aqui nos traz exatamente um aspecto básico. Um aspecto básico que quando vemos tantas coisas no dia de hoje, nós sempre até declaramos, falta temor. Vemos alguém na rua, falta temor. Vemos alguma coisa acontecendo com a igreja, falta temor. Vemos alguma situação, falta temor. E será que de fato nós sabemos o que é temor a Deus, irmãos? Será que nós que estamos aqui, porque Provérbios aponta exatamente para esse tempo de reflexão, para a sensatez, para a disciplina, para a prudência. Os 7 primeiros versículos já nos apontam para isso, disciplina. Irmãos, e não é a palavra de coach do momento, não. É o quanto de fato a nossa disciplina muda a nossa vida, irmãos. É fazermos as coisas porque são necessárias, não fazermos as coisas porque gostamos, irmãos. E nós precisamos entender isso, é questão de disciplina. Se você der a uma criança tudo o que ela gosta,
como é que vai ser a vida dela. Mamães e papais que estão aqui nessa noite. Se eu der tudo o que o Isaac quer, como é que vai ser a vida dele? E não vou muito longe, alimentação. Provavelmente, muito novo, ele vai ter problema de saúde. Provavelmente, muito novo, ele pode desenvolver uma diabetes. Provavelmente, muito novo, ele vai ter uma taxa de gordura alta no organismo dele. Porque se eu deixar ele comer o que ele vai querer, ele jamais vai querer comer algo que ele não gosta. Mas essa que é a grande realidade, irmãos. Nós dissemos assim, nós somos adultos, mas muitas das vezes, nós estamos igual a criança, querendo só fazer e comer o que nós gostamos. E aí nos deparamos com a palavra de Deus. E aí as circunstâncias vêm, aí vêm as consequências. Mas Provérbios nos aponta para algo valioso, que é o temor ao Senhor. Irmãos, temor ao Senhor. Irmãos, temor ao Senhor. Você tem temor ao Senhor? Você sabe o que é temer a Deus? Irmãos, temer a Deus está relacionado não à autoridade de Deus, ao poder de Deus, e Ele é poderoso, e Ele é exatamente Deus sobre todas as coisas. Mas o temor a Deus está mais ligado a amor do que a poder. E por isso, irmãos, muitas das vezes nós olhamos para Deus e Ele é sim poder, e nos restringimos a olhar o seu poder. Nos restringimos a olhar a Deus e falar: Senhor, se eu não der, o Senhor não me abençoa, porque eu vejo ao Deus de poder. Ou seja, eu passo a ter medo de Deus. Era assim no Antigo Testamento que o povo se relacionava com Deus. Eles faziam muitas das coisas por medo e não por amor. Irmãos, a nossa vida, ela tem que ser cheia do temor ao Senhor, porque quem teme a Deus o ama. Quem teme a Deus o ama. Quem teme a Deus entende. Quem teme a Deus, obedece. Mas não obedece para esperar algo em troca. Eu não vou obedecer a Deus para em seguida a Deus me abençoar com alguma coisa. Eu não vou obedecer a Deus para que Ele haja de compaixão comigo. Eu não vou obedecer a Deus simplesmente para que eu tenha recurso ou para que eu tenha munição para na hora que eu precisar eu falar com Deus: Deus, naquele dia eu fiz isso, agora o Senhor me retribui. É uma obediência, irmãos, por amor. Isso é temer a Deus. Eu obedeço a Deus porque eu o amo. Eu amo, ou eu me esforço em amar o que Deus ama, porque Ele ama. E aí a gente passa, a partir daí, construir uma relação de amor. A gente passa, a partir daí, construir uma relação não baseada na troca, não baseada no consumo, não baseada na bênção. Eu faço, Deus me abençoa. Não, irmãos, porque nós já sabemos que as bênçãos espirituais já estão sobre a nossa vida. Efésios capítulo 1. Mas nós passamos, irmãos, a nos mover
seja em qualquer lugar na terra, porque tememos a Deus, e se tememos, nós o amamos. Irmãos, quanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais parecido com aquela pessoa nós ficamos, não é verdade? Você concorda com isso? Quanto mais eu convivo com alguém, mais parecido com aquela pessoa. Você já viu que tem gente que muda até o jeito de falar? Quando está próximo de alguém? Muda o jeito de se vestir. Muda o corte de cabelo. E eu estou falando de mudanças externas, irmãos. Às vezes o filho tem tanta referência do pai que o filho, o que ele faz? Ele quer vestir a roupa que o pai veste. Ele quer cortar o cabelo do jeito que o pai corta. Ele quer ter o perfume que o pai usa. Ele quer usar o shampoo que o pai usa. Ele quer fazer tudo igual o filho, igual o pai. E é esse amor, irmãos, que gera exatamente o temor. Porque quando há temor, o amor se manifesta. E quando o amor de Deus se manifesta, irmãos, os atributos de Deus que Ele compartilhou com a humanidade são revelados. Quando nós estamos inundados do amor de Deus, irmão, não tem como a gente viver de forma insensata. Quando nós estamos inundados desse amor de Deus, não tem como a gente estar desequilibrado. Quando nós estamos inundados desse amor de Deus, não tem como nós sermos injustos, tomarmos decisões precipitadas, termos atitudes inconsequentes, irmãos. Quando nós estamos inundados por esse amor, porque o verdadeiro temor nos traz respeito à pessoa de Deus, nos traz respeito a quem Ele é. Ele é glorioso, amém. Ele é poderoso, amém. Ele governa sobre todas as coisas, amém. Mas 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer que sem amor, irmãos, não importa a teologia. Sem amor, não importa a sua conduta. Sem amor, não importa os seus gestos. Sem amor, irmãos, nós não somos nada. É tão fato, irmãos, que sem amor nós nos sentimos o que? Mortos. Nós nos sentimos abatidos. Sem amor nós não conseguimos, irmãos, guarde isso no teu coração. Sem amor nós não conseguimos nos alegrar com a correção. Vou repetir. Sem amor, nós não conseguimos nos alegrar na correção. Sabe por quê? Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. A correção, quando nós estamos magoados, com o nosso coração endurecido, ela gera revolta, ela gera rebeldia. Ela gera divisão. Agora, quando o nosso coração, em amor, aceita a correção do Senhor, ela vai gerar o quê? Fruto. E fruto que Deus gera, irmãos. Fruto que Deus gera. Você quer saber o fruto que Deus gera na tua vida? Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Mas o fruto que Deus gera na tua vida é Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. É paciência, é alegria, é longanimidade, é amabilidade, é temperança. Tudo que Salomão está falando aqui. Percebam, irmãos, como uma coisa está ligada à outra. Irmãos, uma correção em amor, ela não tem como dar errado.
Uma correção, guarda isso no teu coração. Uma correção em amor com seu filho. Uma correção em amor na sua casa. Uma correção em amor. Irmãos, ela não tem como dar errado. Porque uma correção em amor é sinal de que você ama. Porque quem não te ama, irmãos, vai deixar você viver do jeito que você quer. Porque eu amo os meus filhos, eu vou regrar a alimentação deles. Porque eu amo os meus filhos, eu vou procurar educá-los. Porque eu amo os meus filhos, eu vou dar limite para eles. Porque eu amo os meus filhos, eu vou ser até duro com eles. Mas duro em amor. Porque tem hora, irmãos, que a gente precisa ser duro. Tem hora que a gente precisa ser duro. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que algo ruim acontece, a gente não tem como apertar um botão. Quem lembra de fita de videocassete? Você ia na locadora, viu o filme, e antes de devolver o filme na locadora, você colocava a fita e tinha que rebobinar a fita. Infelizmente, irmãos, os erros que nós cometemos ontem, antes de ontem, 2023, 2022, a gente não tem como apertar reset e voltar. Mas eu digo para você nessa noite, a gente tem como apertar o play hoje, a gente tem como tirar o pause hoje, ou a gente tem como dar o play hoje e fazer algo diferente na nossa vida. E não é uma palavra porque simplesmente é fim de ano, não, mas é porque exatamente há algo que nós podemos fazer hoje e agora, porque o que passou tem que servir exatamente disso, de experiência, bagagem. Bagagem, irmãos, para que os erros que eu cometi ontem, eu não cometa hoje, eu não cometa amanhã, eu não cometa semana que vem, eu não cometa ano que vem. Mas para mim identificar esse erro, irmãos, eu preciso temer a Deus, estar nesse lugar de amor, eu preciso estar neste lugar de encontro com Deus. Sabe por quê? Olha as advertências da sabedoria. Você que está com a sua Bíblia aberta, Samuel, me ajuda aí. Nós vamos ler agora o verso 8 e 9. Provérbios 1, verso 8 e 9. E aí você já vai projetando aí, tá, Samuel? Verso 8. Ouça, meu filho, a instrução do seu... Ouça, meu filho, a instrução do seu... E não despreze o ensino da sua... Vê se não passa uma história agora na sua cabeça. Bem que meu pai me disse, bem que minha mãe me disse. E a gente vai reconhecer isso quando tem 30, 40, 50 anos. Aí a gente fala, bem que meu pai dizia, bem que minha mãe dizia. Está aqui, irmãos, é palavra de Deus. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Verso 9. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Guarde isso, igreja. Eu glorifico a Deus por estarmos aqui nessa noite e poder ouvir isso. Porque um texto como esse, enfeite da cabeça, adorno do pescoço, isso remete à alegria, isso remete, irmãos, a exatamente uma vida plena, isso remete exatamente a reino. A reino, irmãos. A reino, não no sentido do poder, mas a reino em plenitude de vida, a ponto de desfrutar das coisas que Deus nos dá, irmãos, em sua plenitude.
Irmãos, Deus não nos fez para ter uma vida. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está seu casamento? Irmão, como é que está na escola? Irmão, como é que está seu trabalho? Deus não nos fez para isso. Mas é fato que a plenitude nós só encontraremos nele. Ouve as correções, ouve, irmãos, ouve. Por que é tão importante o testemunho quando o irmão vem aqui, quando a irmã vem aqui, pega o microfone e vai contar um testemunho? Como eu falei no domingo passado, irmão, não espere a tua esposa estar passando mal no hospital. Como outro irmão vem aqui e fala, não espere nada acontecer na sua vida para você valorizar o dia de hoje. Não espere você perder para você valorizar. Não espere, não espere. Porque se alguém está falando algo assim, irmãos, valorize. Se Deus levanta alguém para testemunhar algo, um testemunho evangelístico, um testemunho de conversão, um testemunho na sua família, irmãos, é Deus falando conosco, é Deus ministrando aos nossos corações, é Deus corrigindo os nossos passos. Verso 10 ao 14, preste atenção. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos na tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivo, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiro, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas como o que roubarmos. Junte-se a nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Esse texto não é sobre roubo. Esse texto não é sobre formação de gangue. Mas esse texto, irmãos, é uma advertência para aquilo que está nos seduzindo. Esse texto, essa parte desse texto, é uma atenção para aquilo que está nos seduzindo. Cuidado, irmãos, com as ofertas que você tem recebido. Cuidado, irmãos, com os conselhos de ímpios que tem lhe dado. Cuidado. Cuidado com o seu coração. A Bíblia diz, guarda o teu coração. Davi disse em Salmo 119, guardei o meu coração para não pecar contra ti. Cuidado, irmãos, com que temos sido seduzidos. O mundo tem investido nisso, o mundo tem investido em nos seduzir, em seduzir os nossos jovens, em seduzir as nossas crianças. Tudo é sedução, é um alimento, é um entretenimento, é algo que sempre está aí diante dos nossos olhos para seduzir. Esses dias, as coisas do mundo sempre acabam nos surpreendendo. E esses dias eu vi algo extremamente assim, estarrecedor. Eu falei assim, eu não acredito nisso. Eu vi, existe uma clínica nos Estados Unidos, e eles aumentam a estatura da pessoa em torno de 10 a 15 centímetros. E a maioria das pessoas que fazem essa cirurgia são homens. E sabe como é feita a cirurgia? Alguém já viu? Vocês sabem como é feita a cirurgia? É quebrando um dos ossos principais, irmão. Quebra o osso, põe aquela armação como quem caiu de moto, sabe? Fica aqueles ferros aqui e aquilo ali vai cicatrizando e a pessoa vai crescendo. Isso serve, irmãos, eu não estou menosprezando quem faz, mas isso serve para a gente entender o tamanho da vaidade do ser humano. De se submeter a um procedimento tão invasivo. Irmãos, que carência é essa no nosso coração?
a ponto de eu entrar num centro cirúrgico para quebrar os meus ossos aqui, ou às vezes é necessário os 4, para que eu tenha 10 centímetros a mais de altura, isso para favorecer a minha autoestima. Irmãos, aonde nós estamos? Essa é a natureza do ser humano, irmãos. Nós não estamos falando sobre igreja, nós não estamos falando sobre isso, mas a natureza humana nos leva a isso. Há uma tamanha necessidade, vazio, irmãos. E por isso, Salomão aqui nos adverte: cuidado com o teu coração, cuidado com o que você está sentindo, cuidado com aquilo que está te seduzindo, irmãos. Cuidado. Quantas vezes nós falamos, não, é bom, é legal, e chega lá, tem a consequência. Quantas vezes nós falamos, não, é por um momento, e depois vem a consequência. E muitas das vezes lamentamos com Deus: Senhor, por que o Senhor não me impediu? Senhor, por que o Senhor permitiu? E aí nós lembramos por que Deus instituiu o divórcio. Vocês lembram na palavra de Deus por que Deus permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem, Israel ficou 40 anos rodando no deserto. Do verso 15 ao verso 19, meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede de si mesmo se destrói. É só a gente ligar a televisão, irmãos. É só a gente ligar a televisão. Irmãos, nós precisamos entender, isso é um princípio dos mais básicos estabelecidos por Deus aqui na terra. Que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. O perdão, ele existe, irmãos. Mas o perdão, ele não te recoloca. Amém? A gente precisa entender isso. Tem decisões que nós tomamos na nossa vida que nós vamos perder coisas sim. Por mais que haja o perdão, mais coisas vão ser perdidas sim. Eu sempre gosto também muito de mencionar sobre Jó, por exemplo, que foi uma permissão de Deus que acontecesse tudo aquilo na vida dele. Mas Jó carregou uma cicatriz com ele, irmãos. Qual foi a cicatriz de Jó? Ele teve 10 filhos restituídos, mas os 10 que ele perdeu, ele só vai vê-los na eternidade, se assim Deus o quiser. Uma coisa é eu perder um objeto, e aí depois eu posso ir até lá e comprar um objeto melhor. Mas há coisas na vida, irmãos, que a gente perde e que dificilmente a gente vai conseguir algo melhor. Do verso 20 até o verso 22, ele diz: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Por quê? Por que Salomão fala isso? Porque, irmãos,
tudo está acontecendo em volta da gente, milhares de situações, e que muitas das vezes, por falta de percepção e sensibilidade, a gente não consegue exatamente perceber que Deus está nos mostrando algo, perceber que Deus está nos direcionando algo, perceber que a sabedoria de Deus, irmãos, ela está manifesta em todas as coisas. E você pode se perguntar como? Aperta aqui em você, ó. A sabedoria de Deus aí dentro de você. Está tudo funcionando dentro de você. O sangue passando, o coração bombeando, chega sangue no músculo, o pulmão abre e fecha. Sabedoria de Deus, perfeição de Deus. O bebê crescendo, o salto do crescimento, daqui a pouco vai para a comidinha sólida, o leite da mãe passando pela mudança, dando ao bebê o nutriente necessário. Irmãos, a sabedoria de Deus está aqui. Nós estamos na terra, pisando aonde Ele criou, onde a sabedoria dEle foi manifesta. Haja luz! Haja luz! Haja água! Haja água! E o peixe não vive fora da água. O passarinho vai voar no céu. Tudo no seu devido lugar. Verso 23. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês o espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Quem está disposto? Quem está disposto, irmãos? Fala para mim. Quer dizer, não precisa falar para mim, fala para você mesmo. Quem está disposto ou disposta a acatar a repreensão do Senhor? Quem está disposto a isso nesse tempo, nesse dia? Você sabe por quê, irmãos? Olha só. O que diz o verso 24? Que decreto. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quis aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. A gente precisa de fato, irmãos, tomar essa decisão. E essa decisão, ela é estritamente pessoal. Eu não posso tomar essa decisão pela Vanessa. Vanessa não pode tomar essa decisão por mim, apesar de sermos uma só carne. Mas nós precisamos, irmãos, tomar essa decisão de aceitar essa repreensão ou não, pelo simples fato de assumirmos as consequências daquilo que decidimos. A Bíblia é muito clara quando diz que o Senhor perdoa e o Senhor está sempre disposto a nos perdoar.
Isso é fato. Guarde isso no teu coração. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrendo. Isso quem colocou é coisa do maligno. Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus não tem prazer, a Bíblia diz que ninguém pereça. Deus não tem prazer nisso, irmãos. Sabe por quê? Deus nos constituiu para a eternidade. Por isso, diante de mim, diante de você hoje, está o quê? O amor de Deus. Sobre sua vida, sobre a minha vida hoje, está a graça do Senhor. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã, e por isso nós não fomos consumados. Sabe, irmãos, nós temos que exatamente olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso do seu amor hoje. Eu preciso do seu amor para governar a minha vida. Eu preciso do seu amor para tomar os meus sentimentos. Eu preciso do teu amor, Senhor, para dirigir a minha vida. Eu preciso do teu amor para educar os meus filhos. Eu preciso do teu amor para transbordar a tua graça, Senhor, no meu trabalho. Eu preciso do teu amor, Senhor, para que eu possa ter um casamento à luz da tua palavra. Eu preciso do teu amor, Senhor, para que eu cumpra a missão ordenada por Jesus. Eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu amor para ser igreja, para viver igreja, para entender a igreja. Eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu amor, Senhor, para amanhã eu sair da cama. Eu preciso, Senhor, da tua repreensão. Porque diferente, irmãos, principalmente jovens e adolescentes que estão aqui, o amor que vocês veem aí no mundo, que é só dar presente e falar o que gosta e o que quer, é muito fácil. Agora eu quero ver os corajosos e as corajosas que estão dispostos a amar de verdade. E amor de verdade, irmãos, é amor sacrificial. Amor de verdade é um amor que enxerga exatamente o bem do outro. O amor de verdade é um amor que exatamente se compartilha e não retém. O amor de verdade é aquele amor que gera segurança e não medo. Esse é o amor de verdade. Por isso não se iludam com presentes, com manjares, com palavras. Porque, irmãos, quem ama, corrige. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Quem ama, corrige. E quem recebe o amor, tem prazer na repreensão. Irmãos, eu acho que não existe nada pior na vida do ser humano do que você ser desprezado. Desprezado exatamente no sentido de que muitos nesse momento estão se sentindo sozinhos, mas estão rodeados de pessoas, mas estão se sentindo sozinhos, porque não conseguiram ainda enxergar o amor de Deus por elas. Porque é só o amor de Deus que preenche, irmãos, o nosso interior. Só o amor de Deus preenche o nosso interior.
Eu queria, para encerrar, abrir com os irmãos Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler os versos 5, 6 e 7. Hebreus capítulo 12, os versos 5, 6 e 7. E olha o que diz esse texto. Em nome de Jesus. Todos encontraram? Só eu que ainda não, né? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirigi a vocês como filhos. Quem precisa de ânimo aqui nessa noite? Quem precisa ser animado aqui nessa noite? Olha o que esse texto diz. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Muitos carregam um trauma na sua vida por não ter tido pai e não ter tido mãe presente, ou até vivo. E aí foi aprendendo, como o mundo diz, na escola da vida, batendo cabeça, aprendendo, cai, levanta, segue, vai, tropeça, levanta, segue. Irmãos, nós temos um Deus que Ele não tem prazer nisso. Basta nós aceitarmos a repreensão do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Eu não li, vou ler agora, verso 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Você é filho o quê? Legítimo ou ilegítimo? Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite é filho ou filha legítimo. O amor de Deus está sobre a tua vida. Irmãos, eu queria muito que nessa noite eu pudesse de forma física. Quando eu estava prestes a vir para cá, eu pensava nisso. Eu queria muito que eu pudesse de forma física poder pegar assim, ó. Esse aqui é o amor de Deus e entregar aqui para vocês assim. Eu queria muito poder fazer isso, mas eu não posso, porque não é assim. O amor de Deus é cultivado no dia a dia, é relacionamento. E quando eu falo em relacionamento, irmãos, é repetir tudo aquilo que a gente já tem ouvido. É tempo de oração, é tempo de leitura, é tempo de meditação, é tempo de deleite com Deus, não tem jeito. É relacionamento. E aí, irmãos, você vai perceber que o que te move não é a tua preferência, não é eu gosto ou eu não gosto, não é como um restaurante, eu gosto e eu não gosto. Não, não é como um restaurante. A vida de cristão é uma vida de deleite. A vida de cristão é uma vida de esperança, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à adversidade. E não é uma questão de opção, irmãos.
Porque se fosse simplesmente uma questão de opção, eu tenho certeza que nem eu, nem você estaríamos aqui hoje, se fosse pela nossa opção. Mas eu não consigo deixar de estar aqui, sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Eu não consigo deixar de vir quarta, eu não consigo deixar de vir sexta, mas tua esposa está internada, mas eu não consigo, sabe por quê? Porque o que me move, irmãos, é o amor de Jesus por mim. É porque em vários momentos, irmãos, que estava só eu e ele, mais ninguém, foi ele quem me segurou na mão. E ele não me segurou na mão igual casal de mão dada, não. Ele me segurou assim, ó, me colocou assim. E eu sei que tem pessoas que se sentem assim por Deus. E por isso, irmãos, não é por causa do tempo, não é por causa da situação, não é por causa da dificuldade, não é por causa de nada disso, mas é pelo amor de Deus derramado a nós. Se é difícil para você, irmãos, renegar algo, uma fraqueza, um pecado, renegar o adultério, a pornografia, o mau hábito, o comodismo, se é difícil para você, também é difícil para qualquer um de nós, irmãos. Mas o que nos move é o amor a Deus, é o amor a Ele, é ver o que Ele derramou, é ver o que Ele fez. É olhar para a cruz e ver ela vazia, e Ele à direita, governando ao lado do Pai. É isso que nos move. Porque a igreja, irmãos, é o meio. Repito, igreja é o meio, não é o fim e nem o começo. Quem é o alfa e quem é o ômega é Cristo. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, inclua Cristo amanhã na sua vida, hoje à noite na sua vida, terça-feira na sua vida, quarta-feira na sua vida, quinta-feira na sua vida, sexta-feira na sua vida. Feche os teus olhos, Pai. Muitos poetas, cantores, declararam em suas canções que o teu amor nos constrange e que esse constrangimento, Senhor, nos alcance nessa noite, a ponto de reconhecermos o quão imerecedores somos, Senhor, da tua bondade e do teu amor. Que os nossos passos, Senhor, possam ser movidos por esse amor. Que a nossa vida, Senhor, possa ser direcionada por esse amor. Que possamos, Senhor, nos agradar, por mais que possa ainda parecer impossível à nossa mente agora. Mas que o Teu Espírito ministre aos nossos corações e que a nossa vida possamos sim, ó Deus, nos alegrar e achar, ó Deus, bondade nas Tuas repreensões, porque vimos a Tua casa e sempre declaramos que a Tua vontade, Senhor, é boa, que a Tua vontade é perfeita, que a Tua vontade é agradável. Mas estamos nas situações difíceis e nos perguntamos, Senhor, é isso que é o Teu amor? É nessa enfermidade que o Teu amor está, Senhor? E nos esquecemos, Senhor, que todos nós pecamos e destituídos fomos, Senhor. Que não há nada em nós que lhe agrade, Senhor. Não há nada em nós da nossa natureza, Senhor, que lhe agrade. Que somos, ó Deus, acometidos
por esse pecado, por essa falha, e que o Senhor nos perdoa toda vez que te pedimos perdão com sinceridade. Por isso, Deus, que o seu amor seja derramado aqui, que o seu amor seja derramado, Senhor, nos lares de cada um aqui representado, que o seu amor seja manifesto na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor, quem preta a bênção? Amém. Estenda as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te inunda de paz, de graça, de paciência, de longanimidade e de amabilidade, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja vai em paz. Tenham todos uma ótima semana e agradecemos a presença de todos em nome de Jesus.